Muito boa noite a todos. Todas as 25 pessoas que estão aqui hoje, olha, parabéns e sejam muito bem-vindas, viu? Ao nosso grupo Equilíbrio. E hoje eu quero começar mesmo agradecendo a presença de cada um de vocês, porque estar aqui, aceitar o nosso convite, já diz muita coisa sobre vocês. Diz que de alguma forma esse convite tocou e pediu a atenção de vocês. Algo aí dentro pediu um pouco de atenção, um pouco de cuidado, porque hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Mas eu não quero falar só sobre os sintomas, só sobre o que acontece quando a pessoa está ansiosa, porque isso muita a gente já sabe bem o que acontece. Vou comentar um pouquinho, mas eu quero falar da ansiedade como uma mensageira de algo que precisa da nossa atenção. É como um sinal, como algo que está ali para nos proteger. Só que tentando nos proteger, a ansiedade acaba nos paralisando em muitas áreas da nossa vida. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma pergunta simples e vocês podem responder para vocês mesmos. Quem aqui já sentiu o coração acelerar sem nenhum motivo aparente? Parece que tá tudo bem, tudo ok, não aconteceu nada e o coração começa a acelerar. Quem já perdeu o sono pensando no dia seguinte? Quem já sentiu medo sem saber de onde vem esse medo? Quem já sentiu um aperto no peito, um nervosismo difícil de explicar? Quem já sentiu uma angústia, o coração apertado, sem saber o motivo? Se você se identificou, saiba que você não está sozinho. Uma grande parte das pessoas que estão aqui mesmo nessa sala, eu acho que também já sentiram em algum momento essas sensações. A ansiedade, ela é uma das experiências emocionais mais comuns da nossa época. Só que ela não aparece do nada. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. O que que é ansiedade de verdade? Por que que ela vem? Por que que ela aparece? Gente, por incrível que pareça, a ansiedade, originalmente, ela não é um problema. Ela é um mecanismo natural do nosso corpo. É como o medo. Ele serve de proteção para nos proteger de perigos reais, não é? Então, assim como o medo, a ansiedade nasce como um sistema de proteção também. Só que com uma diferença. A ansiedade quer nos proteger, geralmente, de um perigo emocional. E nem sempre a gente consegue identificar que perigo é esse. É o nosso cérebro dizendo: cuidado, fica atento, algo aqui pode ser perigoso. E prepara o nosso corpo com um disparo de hormônios para te preparar para você passar por algo muito perigoso, para você fugir daquela situação. É por isso que o coração dispara, a perna fica bamba. Então, o problema não é a ansiedade, não é sentir ansiedade. O problema é quando esse sistema fica ativado o tempo todo, mesmo quando não tem perigo nenhum acontecendo. É como se o corpo estivesse vivendo em estado de alerta constante. E aí surgem os sintomas: pensamento acelerado, insônia, pensamento intrusivo, medo do futuro, sensação de falta de controle.
tensão no corpo, o corpo fica tenso, os músculos doem, cansaço e aquela sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. É ruim sentir isso, né? A ansiedade deixa de ser um aviso pontual que a gente sente de vez em quando, por razões que realmente são concretas, e passa a funcionar no piloto automático. A ansiedade entra no modo de funcionamento contínuo. Isso é que é o problema. Então, por que que isso acontece? Quais as razões desse tipo de ansiedade? E aqui vem um ponto muito importante. A ansiedade, ela não surge do nada. Às vezes a pessoa pensa, eu estava assim, de repente comecei a sentir isso, mas não tem motivo. Não, eu não sei por que que eu senti isso. O que a gente às vezes não sabe é que, na maioria das vezes, esse tipo de ansiedade está ligada a experiências passadas que não foram digeridas emocionalmente. Que tipo de experiências? Situações de medo que talvez a gente tenha passado, perdas, abandono, humilhação, situações de muita insegurança e traumas emocionais. É assim que acontece, olha. Nós temos uma parte da nossa mente que se chama inconsciente. E é lá que fica guardadas todas as nossas experiências de vida, principalmente aquelas que geraram emoções. O que acontece é que para o inconsciente não existe passado. Uma experiência que você viveu lá quando você tinha 5 aninhos, uma experiência mal resolvida, ou que a mente não conseguiu digerir, não conseguiu entender, para o consciente é como se estivesse acontecendo hoje. As sensações são as mesmas. E você pode até ter tentado esquecer. E às vezes até consegue conscientemente esquecer. Mas o inconsciente não esquece de nada. Ele sempre vai querer te proteger de reviver aquelas experiências ruins que você já viveu um dia na vida. Então, quando você vive hoje uma situação que lembra emocionalmente de algum detalhe da situação que te machucou lá atrás, você pode não lembrar, mas o seu inconsciente lembra. E o seu corpo reage, tentando te avisar do perigo. Mesmo que agora não exista perigo nenhum. Mesmo que racionalmente você saiba que está tudo bem, mesmo assim, o seu corpo entra em alerta. A ansiedade é como aquela voz interna falando assim: cuidado, isso já doeu antes. Eu não quero que você sofra de novo. Então, gente, o nosso corpo é sábio. Ele sempre vai querer nos proteger, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, a ansiedade não é uma inimiga. Ela é só um sinal de que tem algo dentro de você que está precisando de atenção. E quando a gente não escuta esse alerta, a ansiedade cria um ciclo que funciona assim. O gatilho acontece. O que que é o gatilho? É a lembrança do inconsciente de algo dolorido que você viveu. Então, o seu inconsciente se lembra daquilo, é o gatilho. O corpo entra em alerta. A mente tenta controlar. O medo aumenta. A pessoa passa a evitar situações para não se sentir ansiosa. E a vida começa a encolher. A gente começa a se fechar. E quanto mais a gente evita, com medo de sentir essa ansiedade, mais o cérebro entende que aquilo era realmente perigoso. E assim a ansiedade se fortalece. E aos poucos,
Ela começa a comandar as suas decisões, as suas escolhas, os seus comportamentos. A pessoa começa a prever o futuro. Será que se eu for em tal lugar eu vou ficar ansiosa? E se eu ficar ansiosa? Acho que é melhor eu me sentar perto da saída. Porque se eu ficar ansiosa, eu já estou ali perto. Então a pessoa começa a prever situações e evitar, às vezes evitar o convívio social, evitar ir em situações que tenham muita gente. E a ansiedade não afeta só quem sente, ela afeta todos ao redor da pessoa e tudo ao redor da vida dela. O que que acontece com a vida pessoal da pessoa que tem ansiedade? Essa ansiedade crônica que eu estou falando. A pessoa tem dificuldade de relaxar, tem a sensação constante de preocupação ou de que algo ruim vai acontecer e sente até culpa por não conseguir dar conta. Na vida social, ela evita, como eu já falei, evita situações com muita gente, evita encontros, planeja, tem sempre um plano B para o caso de se sentir mal. Tenho medo de julgamentos, porque às vezes as pessoas não entendem o que você está sentindo. Então, às vezes, sente até esse medo de ser julgada. E, por fim, o isolamento. Na vida profissional, também a ansiedade afeta. Sabe como? Gerando procrastinação, medo de errar, autossabotagem, sensação de nunca ser bom o suficiente. Nos relacionamentos, a ansiedade causa medo de abandono, porque você sente que está ficando difícil a convivência e a outra pessoa às vezes não entende seus sentimentos. Aí vem aquele sentimento: será que a pessoa vai me deixar? Que ela não está sabendo lidar com essa situação minha? Às vezes tem necessidade de controle, porque está com medo de perder. Tem ciúme excessivo, dificuldade de confiar. Então, gente, a ansiedade rouba o presente, porque a mente está sempre tentando prever o futuro. Sabe aquela frase, e se? Essa frase começa a fazer parte da vida da pessoa. E se der tudo errado? E se eu não conseguir? E se eu passar mal? E se o outro for embora? Agora, gente, eu quero tocar num ponto um tanto delicado. Muitas pessoas, para conseguir conviver com o problema da ansiedade, faz uso de medicações para ansiedade. E tá tudo bem, tudo ok, porque em muitos casos o remédio é um recurso importante e pode aliviar muito os sintomas da ansiedade. E buscar ajuda médica não é fraqueza, é autocuidado, assim como buscar ajuda emocional também. Porém, o que é preciso saber, e tem muita gente que ainda não sabe, é que nenhuma medicação vai curar a causa da ansiedade. O remédio, ele atua apenas nos sintomas. Ele ajuda a diminuir o sofrimento imediato, ele dá um fôlego, um alívio momentâneo. Tanto é momentâneo que você tem que usar o medicamento contínuo. Se você parar, o que que acontece? Volta tudo de novo, né? Mas ele ajuda, ajuda bastante. Porém, aliviar o sintoma não significa que a causa deixou de existir. Para vocês entenderem melhor, imagine que vocês estão dirigindo o seu carro e ele começa a fazer um barulho estranho no motor.
E esse barulho te incomoda, te deixa irritado. Às vezes você quer até evitar de sair com o carro só para não escutar aquele barulho. Mas em vez de levar o carro no mecânico, toda vez que você for sair com o carro, você coloca um tampão no ouvido. Toda vez que você vai dirigir. Pronto, o barulho foi silenciado, você não escuta mais aquele barulho irritante do motor. O desconforto passou, mas o problema do motor continua lá, podendo levar o seu carro a parar a qualquer momento. É exatamente isso que o medicamento faz com os sintomas da ansiedade. Ele corta a comunicação do consciente com a mente inconsciente. Então, o alarme de perigo deixa de ser sentido, mas a causa continua lá. É só o alarme que parou de apitar. Então, o remédio, ele não conserta o motor emocional nosso. Ele só silencia o barulho que servia de alerta. Então, a ansiedade é o aviso de que algo precisa de cuidado. E silenciar o sintoma não é o mesmo que curar a causa. A verdadeira cura acontece quando a gente vai lá na origem do alerta e resolve o que ficou mal resolvido lá atrás. Isso não significa que o remédio não tem o seu papel, não tem o seu lugar. Em alguns momentos, ele é muito necessário, mas ele não pode nem deve ser o único caminho. Se a raiz não for tratada, o corpo vai sempre querer encontrar um novo caminho, um novo sinal para te avisar que algo precisa ser olhado dentro de você. Então eu convido vocês a refletir. Além de silenciar o desconforto, eu estou cuidando da causa da minha ansiedade? Porque quando a raiz não é olhada, o corpo continua tentando te avisar. E é exatamente por isso que tratar a ansiedade é um ato de amor próprio. Não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem. É escolher parar de sobreviver e começar a viver. Quando a ansiedade não é cuidada, ela tende a se intensificar. O corpo, ele sempre vai dar sinais. E quando a gente não escuta, esses sinais ficam cada vez mais altos. Então, tratar a ansiedade é aprender a escutar o seu corpo, acolher a sua história, curar as feridas emocionais antigas, talvez, ensinar o seu sistema nervoso que o perigo já passou. E isso, gente, não acontece só com força de vontade. Não é porque a gente quer que a gente consegue, só querendo. A cura, ela acontece com consciência, acolhimento e com ferramentas adequadas. Então, eu quero que vocês levem daqui hoje uma mensagem muito simples, mas ao mesmo tempo muito importante. Se a ansiedade está presente na vida de vocês hoje, ela está querendo te mostrar algo. E a ansiedade não define quem você é. Você não precisa pensar que é para sempre que você vai sentir isso. Ela não é a sua identidade. Ela é só um sinal, um alerta de que alguma parte da sua história precisa ser vista. E hoje vocês vão ter a oportunidade maravilhosa de vivenciar um momento terapêutico que a Luciane vai conduzir com vocês, que vai ajudar o corpo e o seu inconsciente a começar a soltar esses estados de alerta. Então, eu convido vocês a se permitir viver essa experiência. Respire, se entregue, sinta.
Sinta as emoções, o que vier, deixe se permita sentir. Você está no lugar certo hoje. E vocês não precisam enfrentar isso sozinhos. Aqui nós somos uma família. Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. E agora eu quero entregar esse momento com carinho para a Luciane conduzir a terapia com vocês. É com Muito você. muito bom, pessoal. Boa noite a todos. Eu não tive oportunidade de falar boa noite a todos, né? E é um prazer muito grande ter todos vocês aqui, viu? E nós tivemos uma palestra maravilhosa que nos explicou bem como o nosso corpo age, né? Responde à ansiedade, como surge a ansiedade e principalmente o que fazer para aliviarmos o nosso corpo, a nossa mente e resolvermos essas questões. Então é muito interessante isso. Eu quero fazer uma pergunta se todos aqui conhecem a técnica EFT, que é uma técnica que é acupuntura emocional. Todos conhecem ou tem alguém aqui que não conhece? Levanta para mim a mãozinha para mim entender se eu preciso explicar. Quem não conhece, levanta a mão. O Cláudio não conhece, né? Muito bem, tem alguns aqui então que não conhecem. Então eu vou explicar brevemente para vocês como é essa técnica maravilhosa. A turma nossa aqui do grupo já conhece, já tem se beneficiado muito com essa técnica. Muitos aqui estão assim tendo resultados incríveis. Então, o que que é a EFT? EFT as iniciais de Emotional Freedom Techniques. É uma técnica de acupuntura. Eu acredito que a maioria aqui conhece a acupuntura, né? Aquela das agulhas. Conhece, né, Cláudio? Então, como é que funciona a acupuntura? A acupuntura é uma técnica milenar onde é colocada a agulha nos meridianos que nós temos no nosso corpo inteiro. Nós trabalhamos também com a estimulação dos meridianos, porém os meridianos emocionais. Então, nós não usamos a agulha. Aqui no Brasil, a EFT ela é conhecida como acupuntura emocional sem agulhas. No lugar das agulhas, nós vamos usar nossa mão, nossos dedos para estimular. Então, por exemplo, eu vou explicar para vocês onde estão os pontos meridianos emocionais. E nós vamos tocar nesses pontos para fazer o estímulo, que vai ser a mesma coisa da agulha. Só que junto com esses estímulos, nós falamos frases. É como, por exemplo, quando você vai no médico. Você vai no médico, você vai lá para falar para ele que você não está bem. E você tem que falar para ele os sintomas que você tá, não é verdade? Senão o médico vai falar, se você chegar, tá tudo bem comigo, ele vai falar por que você veio. Então, quando a gente tem um problema, a gente precisa externar. Então, nós vamos externar juntamente com os toques. E isso vai dar um grande resultado para a nossa mente. Esse estímulo junto com a fala. A nossa mente precisa nos ouvir. Então, é uma técnica fantástica. O primeiro ponto da EFT é aqui, olha. É chamado do ponto do karatê. Então, sabe essa parte mais gordinha da mão nossa aqui? É chamado do karatê porque é bem onde dá o karatê, né? Na luta. Então, é o ponto do karatê. Nós vamos estimular. Pode ser com os 4 dedos, com 2 dedos, não importa. Não precisa ser muito forte para machucar, mas também não pode ser tão fraco que você não vai sentir, porque o objetivo é o estímulo. Então, você precisa sentir o toque, tá bom? Primeiro, esse. É chamado do ponto de início. Nós vamos entender e externar que nós temos um problema. Depois vem esse ponto aqui, ó, em cima da cabeça. Sabe onde tem a moleira da criança? É mais ou menos nessa região. Então, nós vamos estimular esse ponto também, que tem os nossos.
meridianos aqui também, emocionais. O terceiro ponto é entre as sobrancelhas, né? Duas sobrancelhas aqui nesse meio. Terminou o nariz, nesse fundinho. Esse é o terceiro ponto, tá bom? Qual é o próximo ponto? Peraí. O próximo ponto é aqui na lateral dos olhos. Terminou os olhos, tem a partezinha assim do ossinho. Tem uma partezinha molinha e o ossinho. Aqui nós temos os meridianos também. O outro ponto, embaixo dos olhos. Sabe essa parte da bolsinha que a gente tem aqui, mais molinha? Aí, bem assim, junto com o ossinho que tem aqui. Pode ser dos dois lados, pode ser de um, não tem problema, tá? O outro ponto é embaixo do nariz, ó, entre o nariz e a boca. É chamado de cupido, né? Essa partezinha mais fundinha. Aqui também tem o meridiano, tá bom? O outro ponto é entre a boca e o queixo, nessa parte fundinha também. Entre a boca e o queixo. O outro ponto, aqui nós temos o osso da clavícula, certo? Todo mundo tem esse osso aqui salientezinho aqui, né? Dois dedos mais ou menos para baixo também tem meridianos. Então a gente vai tocar aqui. Pode ser com a ponta dos dedos, pode ser murrinho. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Não tem problema nenhum. O outro ponto é embaixo do braço. Não é na axila. Da axila, você conta mais ou menos uns 4 a 5 dedos. Para as mulheres, é na altura da alcinha do sutiã. Dá para entender bem. Se você for apertando, você vai ver que tem uma parte sensível, mais doloridinha. É bem nesse pedacinho aqui dolorido, tá bom? É o meridiano. Então, são esses pontos, não são muito difíceis. Vocês podem me seguir ou seguir a Cris, pode olhar para ela também, e eu vou estar falando com vocês e a gente vai estar fazendo esses pontos. Porém, sim, outro detalhe para vocês entenderem é que essa terapia pode dar várias reações. Por exemplo, pode ficar com vontade de arrotar, pode dar uma tontura, vários sintomas que pode dar, um mal-estar no estômago. É temporário, é só durante a terapia, depois passa. E esses resultados, essas reações, elas são esperadas. Quando está dando reação, é porque está dando resultado, tá bom? Então não se preocupe com isso. Não tem contraindicação, não tem perigo, tá bom? Só que nós não vamos iniciar agora com a EFT. Eu quis explicar para vocês, para a gente depois fazer uma sequência legal. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês fechem os olhos e façam uma respiração. Vocês vão puxar o ar pelo nariz e soltar bem devagarinho pela boca. Tentem relaxar, soltem seus ombros. Enquanto vocês vão respirando, enquanto vocês vão relaxando, eu vou contar para vocês uma história. Tente se colocar como o personagem principal dessa história, tá bom? A história das pedras invisíveis. Havia uma pessoa que caminhava pela vida com os ombros sempre tensos. Ela não entendia muito bem o porquê, apenas sentia um cansaço constante, mesmo nos dias em que quase não havia feito nada. O que ela não percebia é que cada preocupação, medo, pensamento acelerado ou tentativa de controlar o futuro era uma pedra invisível que era colocada sobre seus ombros. Uma pedra para o e se algo der errado? Outra pedra para o preciso dar conta de tudo. Mais uma pedra para o não posso relaxar. E outra para algo ruim pode acontecer a qualquer momento.
Cada pedra dessa foi pesando esse ombro. Com o tempo, o peso ficou tão grande que caminhar virou esforço. Respirar ficou curto. Sorrir ficou raro. Essa pessoa acreditava que as pedras faziam parte do que ela era. Achava que viver assim era normal, que estar sempre alerta era uma forma de proteção. Até que, em um momento de pausa, alguém lhe disse: Você não nasceu com essas pedras. Você aprendeu a carregá-las. Curiosa, essa pessoa parou e, pela primeira vez, olhou para os próprios ombros. Percebeu que cada pedra tinha um nome: ansiedade, medo, excesso de controle, preocupação. E então veio um convite simples. E se você não precisasse carregar tudo isso agora? Com cuidado, ela tirou a primeira pedra. Nada de ruim aconteceu. O corpo respirou um pouco melhor. Depois tirou outra. Os ombros desceram levemente. Uma a uma, as pedras foram sendo colocadas no chão. E a cada pedra solta, algo mudava dentro dela. Quando todas as pedras estavam fora dos ombros, ela percebeu algo surpreendente. O mundo continuava ali, mas ela estava mais leve dentro dela. Caminhar ficou mais fácil. Respirar ficou mais profundo. Viver deixou de ser um peso constante. E ela entendeu algo essencial. A ansiedade não define quem ela é. Era apenas o peso que ela havia aprendido a carregar. A partir daquele dia, sempre que sentia o peso voltar, ela lembrava: eu posso soltar as pedras. Eu posso escolher a leveza. Eu posso caminhar com mais calma. E você que está aqui no nosso grupo, que pedras você está carregando? Como está os seus ombros? Sente um peso? Sente a sua vida pesada, travada? Lembre-se, a ansiedade não define quem você é. Vamos trabalhar, vamos tirar essas pedras hoje. Eu vou pedir para vocês continuarem com os olhos fechados, respirando profundamente e tente visualizar as pedras que estão nos seus ombros. Vamos dar nome para essas pedras. Cada um tem as suas pedras. Cada um tem os seus motivos de ansiedade. Por exemplo, e se algo der errado? Eu preciso dar conta de tudo. Não posso relaxar. Algo ruim vai acontecer. E se eu perder minha mãe? E se eu perder meu filho? E se eu perder meu marido? O que eu vou fazer da minha vida? E se eu perder meu emprego? Quais pedras você está carregando? Vamos dar uma nota. Como está esse peso no seu ombro? De 0 a 10. Pense que nota você dá de 0 a 10 para o nível da sua ansiedade, do peso que você está carregando no seu ombro.
Sendo que zero é nada, tá tranquilo, e mais próximo do 10, bem alto. Deixa esse número aí do ladinho. Se você puder escrever, você escreve, se não, guarde na sua mente. Enquanto nós vamos trabalhar os pontos da acupuntura da IFT, imagine que cada frase que nós vamos falar, ela vai representar uma pedra sendo retirada dos seus ombros. Não force nada, apenas permita. Muito bem. Então agora pode abrir os olhos e nós vamos começar com a técnica EFT. Vamos começar aqui no karatê, tá bom? Então nós vamos bater aqui. Vocês todos estão com o som desligado. Se vocês quiserem repetir as frases em voz baixa, é muito interessante, tá? Se vocês estiverem com mais pessoas e não quiser repetir a frase em voz baixa, repita mentalmente, tá bom? Mas repita. Se a frase não fizer sentido para você, você pode substituir por uma frase que faça sentido para você, tá bom? A EFT, a acupuntura emocional, ela é foco. Quanto mais nós focarmos no que nós estamos sentindo, mais resultado a gente vai ter, tá bom? Então foque em você. Logicamente, como a gente está trabalhando em grupo, as frases são genéricas, são frases que servem para várias pessoas que estão no estado de ansiedade. Mas cada um tem o seu histórico, a sua história, a sua vida. Então pode substituir se não fizer sentido, tá bom? Entendeu? Então vamos lá, vamos começar aqui no karatê. Mesmo eu carregando tantas pedras invisíveis nos meus ombros, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Mesmo eu carregando tantas pedras invisíveis nos meus ombros, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente e completamente. Mesmo eu tendo aprendido a viver com esse peso da ansiedade, eu escolho acolher agora. Eu escolho me acolher agora. Mesmo com esse cansaço emocional, eu permito começar a soltar essas pedras. Muito bem. Agora vamos lá para o topo da cabeça. Todas essas pedras da ansiedade. Todas essas pedras da ansiedade. Entre as sobrancelhas. Pedras feitas de preocupação. Retire uma pedra e coloque no chão, mentalmente. Pedras feitas de preocupação. Vamos tirar essa pedra e colocar no chão. Lateral dos olhos. Pedras feitas de medo do futuro. Pedras feitas de medo do futuro. Vamos retirar essa pedra também. Vamos colocar lá no chão. Embaixo dos olhos. Pedras de pensamentos acelerados. Pedras de pensamentos acelerados. Vamos colocar essa pedra no chão também. Embaixo do nariz. Pedras de estar sempre em alerta. Pedras de estar sempre em alerta. Retire essa pedra. Embaixo do queixo, entre queixo e boca. Pedras de querer controlar tudo. Pedras de querer controlar tudo. Solte essa pedra. Solte esse controle. Clavícula.
Pedras de tensão no peito. Pedras de tensão no peito. Retire essa pedra com cuidado. Retire ela, coloque no chão. Embaixo do braço. Pedras de cansaço emocional. Pedras de cansaço emocional. Coloque essa pedra no chão também. Topo da cabeça. Estou soltando todo o peso dessas pedras no meu ombro. Estou soltando todo o peso. Muito bem. Respire bem fundo e solta. Mais uma vez. Inspira e solta. Pense novamente em todas as pedras que estavam no seu ombro, todos os problemas, toda a ansiedade, e dê uma nota. Sinta se aquela nota que você deu no início ainda continua, se aumentou, se diminuiu. Veja como você se sente. Tudo bem. Reavaliaram? Então vamos continuar. Respire fundo novamente. Solta. Na primeira etapa, nós reconhecemos as pedras que estão no nosso ombro, todo o peso que a gente está carregando. Agora nós vamos começar a liberar esse peso, tá bom? Então nós vamos começar aqui no topo da cabeça. Eu não preciso mais carregar isso. Eu não preciso mais carregar isso. Entre as sobrancelhas. Essas pedras não são quem eu sou. Essas pedras não são quem eu sou. Esses problemas que eu estou passando na minha vida não me definem. Lateral dos olhos. Eu posso soltar agora. Eu posso soltar esses problemas, essas pedras agora. Embaixo dos olhos. Meu corpo entende que está seguro. Meu corpo entende que não precisa ligar o alarme. Está seguro. Embaixo do nariz. Eu posso relaxar os meus ombros agora. Eu posso relaxar os meus ombros agora. Solta seus ombros. Muito bem. No queixo, eu posso respirar melhor. Respire profundamente. Eu consigo respirar melhor. Embaixo da clavícula, meu corpo está mais leve. Eu sinto meu corpo mais leve. Embaixo do braço, estou ficando mais livre. A minha mente está mais livre. Topo da cabeça, eu sinto uma leveza entrando no meu corpo. Me sinto muito leve. Meu corpo está muito leve, muito suave. Muito bem, respira, solta. Mais uma vez. Respira, solta. Reavalie como é que você está. Como é que está o nível da sua ansiedade? Alguém quer dizer como está? Pode falar no chat. Alguém teve alguma reação que queira compartilhar? Fique à vontade. Quiser falar no chat, a Ângela, pode falar, Ângela. Eu dei uma nota 10 aqui no início. Eu estava sentindo um peso no ombro que eu não conseguia levantar a mão para fazer o exercício, né? E à medida que fomos fazendo a primeira parte, a segunda,
A primeira vez eu dei nota 4, era 10, né? Depois, a primeira rodada, eu dei uma nota 4 e agora eu dou uma nota 1, se não 0. Olha, Fantástico. que Muito bom. espetáculo. Muito bom, Ângela. Isso aí. Soltar, né? A Elaine disse que. Peraí, deixa eu só olhar aqui. A Elaine disse que estava 8 e agora está 4. A Edna disse que sentiu mais leve, nota 2. Olha que bom. Vocês tiveram um resultado incrível, hein, menino? Incrível. E olha só, a gente sempre comenta aqui, a Valdirene, eu me sinto bem melhor. João Vitor. Muito bom, João. A Rebeca estava 9, agora está 2. Senti leve e relaxada. Maravilhoso. É, pessoal, assim, a gente sempre comenta, a Lid estava 10, agora está 4. A gente sempre comenta aqui que esses exercícios eles são maravilhosos. Porém, uma vez que vocês fizerem só, logicamente não vai tirar toda a ansiedade que vocês estão. Então, é necessário repetir o exercício, tá? Para os que estão aqui no grupo nosso há algum tempo, sabe que a gente deixa disponível lá no nosso canal do YouTube para repetir, para assistir de novo, para fazer os exercícios de novo. E vocês que estão pela primeira vez também vão ter acesso a esse conteúdo lá no canal do YouTube, tá bom? Depois no final eu deixo, se você quiser escrever, Cris, o canal do YouTube aí para eles no chat, depois eles podem dar uma olhadinha lá também, tá bom? Mas a gente conversa mais sobre isso depois. O que eu vou sugerir para vocês é que a gente agora vai fazer novamente uma rodada, embora teve várias pessoas com um resultado muito bom, mas vamos repetir uma rodada agora, que nós vamos estar deixando nosso corpo mais leve, instalando uma calma, uma segurança, que é bem interessante também, tá bom? Então, aqui no topo da cabeça. Meus ombros estão livres. Meus ombros estão soltos, leves. Muito bem. Sobrancelha. Eu escolho a calma. Eu escolho a calma. Percebe, pessoal? A calma, a tranquilidade é uma questão de escolha. Escolham para vocês a calma, a tranquilidade, mesmo numa situação difícil. Que com calma e tranquilidade a gente consegue resolver tudo. Lateral dos olhos. Eu estou seguro agora. Eu me sinto segura agora. Embaixo dos olhos. A vida pode ser mais leve. A vida pode ser mais leve. Embaixo do nariz. Eu confio nesse momento. Eu confio nesse momento. Embaixo do queixo. Não preciso mais lutar o tempo todo. Eu não preciso mais lutar o tempo todo. As coisas se resolvem. Embaixo da clavícula. Meu corpo aprende a relaxar. Eu preciso permitir. Meu corpo aprende a relaxar. Embaixo do braço. Calma e segurança. É o que eu quero para mim. Calma e segurança. É o que eu quero para mim. Topo da cabeça. Eu escolho viver com mais leveza. Eu escolho viver com mais leveza. Muito bem. Respira, gente, novamente, profundamente. Puxa o ar pelo nariz, enchendo a barriga. Solta bem devagarinho pela boca, como se tivesse um pneu esvaziando. Puxa o ar, solta bem devagar. Sinta seus ombros relaxados. Perceba o espaço que se abriu onde havia o peso. Sempre que você sentir o peso voltar, você precisa se lembrar que você pode parar, respirar.
e soltar as pedras novamente. A nossa vida, ó, ela é contínua, né? A gente resolve um problema hoje, amanhã tem outro. Então vamos aprender a respirar, soltar o peso, deixar nossos ombros leves. Isso é muito importante. Aí surge uma pergunta muito importante. Onde tudo começou? Onde começou essa ansiedade? Começou lá na infância? Será que eu tive uma infância muito difícil? Eu tive uma infância com muito abandono, com muita rejeição? Onde começou? Começou na adolescência? Será que eu tive muitos problemas na adolescência, que talvez eu não soube lidar? Passei por algumas situações muito difíceis para uma pessoa da idade que eu tinha. Será que os meus problemas de ansiedade começaram na vida adulta? É difícil ser adulto, né, gente? Não é? Ah, quando a gente chega na idade adulta, a gente quer voltar para a infância, né? Tem até uma música falando isso, né? Então, olha só, onde começou? Eu vou convidar vocês para a gente finalizar a fazer uma sessão de acolhimento. Nós vamos tentar visualizar nós mesmos, quando criança, quando adolescente ou na fase adulta. Vamos tentar lembrar de uma fase bem ruim que nós passamos, que teve uma ansiedade muito forte, tá bom? Então vamos respirar bem fundo e nós vamos conversar com o nosso eu dessa idade. Eu vou falar umas frases e vocês repitam para você mesmo, tá bom? Vamos lá então. Respire, puxa o ar pelo nariz, solta, fecha os olhos, respire novamente. Encontre uma posição bem confortável. Se for possível, mantenha os pés bem apoiados no chão, não cruze as pernas. Caso algum de vocês se sinta desconfortável de ver a situação que causou ansiedade, é só abrir os olhos, tá bom, gente? Vocês estão todos conscientes, não tem nenhum perigo de nada. Somente abrir os olhos. Então vamos lá, feche os olhos suavemente. Respire, inspire pelo nariz, solte lentamente pela boca. Não é preciso mudar nada, apenas perceber seu corpo agora. Seu corpo leve, tranquilo. Agora imagine que você está num lugar seguro, o lugar preferido seu, na praia, na montanha, num sítio, ou um lugarzinho lá na sua casa que você gosta muito. Um lugar que você se sinta bem protegido, acolhido, em paz. Nesse lugar, perceba que você vai ver você, ou criança, ou adolescente, ou adulto. Pense no momento da sua vida em que você teve uma ansiedade muito forte, que lá pode ser que seja o início da sua ansiedade. Observe essa criança, ou esse adolescente, esse adulto, sem julgamento nenhum. Perceba como ele está. Inquieto, com medo, talvez tentando controlar tudo ao seu redor. Aproxime-se dessa criança, dessa pessoa que você está vendo, de você mesmo. E diga em voz baixa ou mentalmente: eu estou aqui com você. Você não está sozinho. Agora você tem um adulto para te proteger. Se for possível, segure a mão dessa criança ou desse adolescente. Respire junto. Respire, puxe o ar pelo nariz. Solte lentamente.
Deixe que a sua calma comece a ser sentida. Agora diga para essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto: eu vejo o seu medo, eu reconheço a sua ansiedade. Você não precisa mais carregar isso sozinho. Perceba que a ansiedade está saindo. Você está segura agora. Eu cuido de você. Você pode relaxar. Respire, puxe o ar, solte. Se você sentir que é o momento, pode abraçar essa criança. Um abraço firme, amoroso, seguro. Abrace você, na idade que você está vendo, onde tudo começou. Traga agora essa criança perto do seu coração. Essa criança é você. Esse adolescente é você. Permita que essa sensação de calma se espalhe pelo seu corpo. Sinta essa calma. Essa sensação de calma vai se espalhar pelo seu peito, pelo seu corpo. Respire profundamente. Puxe o ar pelo nariz. Solte. Quando estiver pronto, no seu tempo, pode abrir seus olhos. Bem, quem gostaria de se expressar sobre o que sentiu com esses exercícios de hoje? Qual foi o resultado para vocês? E principalmente desse acolhimento. Se sentiram acolhidos? Pode falar, Elaine. Então, no começo eu achei que não estava sentindo tanto peso, mas quando eu fui tirando as pedras, eu vi que os pesos era muito pesado mesmo de carregar. E eu comecei a sentir uma reação muito forte, de uma cãibra muito forte na minha perna, muita azia, gases. Mas depois, quando eu comecei a acolher a criança, eu comecei a ficar tão tranquila que esse sintoma passou, esse sintoma forte. Eu nunca tinha sentido tanta dor. E depois passou, quando eu acolhi a criança, quando eu senti que ela estava segura. Olha que maravilha, hein, Elaine? Você percebe as reações que você teve, é o seu corpo mostrando o quão você estava tensa, né? Quanto você estava sofrendo com a ansiedade. Sim, eu não tinha percebido isso, eu achei que eu estava bem, mas quando começou a tirar as pedras e falar cada pedra do que a gente sente, foi bem difícil, e aí eu percebi que realmente estava bem pesado. Uhum, que bom. Aí a gente sempre comenta, né, Elaine? Depois vai lá, faz o exercício novamente, né? Assiste novamente a palestra. A Elma, quer falar, Elma? Eu, quando a irmã pediu para me ver em um local onde eu me sentia segura, eu me vi no salão de assembleias, né? Que eu amo. É um lugar onde eu me sinto bastante segura, ali eu sei que eu estou perto de Jeová. Então, eu me vi lá, né? E eu me abracei, eu conversei comigo mesmo. Eu me abracei e disse a ela que eu me disse que eu ia ficar tudo calma, Uhum. né? Isso é muito gostoso, muito gostoso. Eu senti dor de cabeça, eu senti dor no estômago, Olha, né? Uma sensação muito gostosa, muito gostosa. Eu me senti bem acolhida mesmo, que bem bom. acolhida. E Maravilha, foi Elma, isso muito daí. bom. Muito bom. Olha só.
É muito interessante isso, né? As reações do corpo tá mostrando para você, Alma. É um aviso, né? Como a Cris falou na palestra, né? O corpo tá avisando, né? A ansiedade nada mais é do que um aviso para você se acolher, se olhar. E esse exercício que nós fizemos hoje aqui é o exercício de cura da criança interior. Ele é um exercício com base científica maravilhoso. E ele nada mais é do que você acolher a si mesmo. Por isso que a gente pede para você olhar, né, qual fase você sofreu. Aí você vai lá dar o acolhimento que você não recebeu. Por isso a pessoa se sente tão bem, né? A Ângela queria falar também, né, Ângela? Sim, a retirada das pedras era simbólica, né? Mas para mim parece que era real, né? O estado que eu estava quando começou e que eu estou agora é incrível. Parece que eu tirei literalmente quilos e quilos de pedra, né? De uma situação que eu, né, escolhi para visualizar e que trabalhei em cima dela. Incrível, incrível o Ah, resultado. que Gratidão maravilha, enorme. Ângela. Maravilha. Muito bom. Alguém mais quer se expressar? Pode ficar à vontade. Ah, deixa eu ver aqui, peraí. No chat tem várias pessoas que falaram. João Vitor. Me senti bem acolhido, senti uma sensação de choro e de alegria. Me sinto bem melhor agora, me vejo direitinho agora. Muito bom, João Vitor. Parabéns. A Lucimar, uma tranquilidade, muito sono, acolhimento, com pré-adolescente também, com sucesso. Maravilha. Excelente, Mara. Muito bom. A Liliane, pode falar, Liliane. Abre seu som. Eu, no meu caso, é sobre a questão de tirar as pedras. Uma das pedras que é o meu gatilho também, na hora que eu peguei exatamente na pedra para colocar no chão, me emocionou muito e realmente me fez chorar. Mas quando a gente vê que realmente, mesmo sem ela, a gente pode viver, não é sobreviver, né? Mas viver também Sim. sem ela, é como falou, a palavra é essa mesmo, é libertador. É, realmente é. E é isso aí que eu e a Cris, a gente quer que vocês entendam. A ansiedade não define vocês, os problemas não quer dizer que vocês são fracos, e a gente, né? Porque não é que a gente é terapeuta que não tem ansiedade também na vida, né? Como eu disse, a vida é dinâmica, né? Os problemas aparecem, só que a gente aprende a lidar. E é isso que a gente quer que vocês aprendam a lidar, né? A gente quer que vocês entendam que quando tiver uma situação difícil na frente, ao invés de desesperar, vocês olhar a situação de fora, né? Tirar de dentro de vocês e pôr aqui na frente. Aí vocês vão conseguir ter mais leveza para resolver. É o famoso tirar a pedra, entendeu? Tirar de você, pôr ela aqui na frente, e falar, tá, qual a solução para isso? E não precisa sobrecarregar vocês, né? E ficar doente com isso, tá bom? Alguém mais quer se expressar? Pode ficar à vontade, viu? Deixa eu ver aqui. A Edna. Me vi adolescente com muitas ansiedades. Me lembrei de cartas que eu escrevia para falar dos meus sentimentos. Olha, é uma técnica terapêutica maravilhosa, viu, Edna? Pode continuar fazendo isso. A gente escrever carta, escrever diário, é maravilhoso. Quando você tem um problema muito sério, você pode escrever uma carta e depois você pode queimar essa carta e olhar ela queimando. Isso para nossa mente tem um efeito poderoso, viu? Falar dos sentimentos de tristeza profunda, me acolhi e senti tranquilidade. Muito bom. Então a gente percebe que, no geral, teve um resultado bem bacana, né? Se você não teve o resultado esperado, talvez seja até porque seja a sua primeira vez, a sua mente ainda vai aprender a trabalhar, né? Então, nosso grupo terapêutico, ele funciona todas as segundas-feiras. E quem quiser participar, gente, é um prazer para nós. Cada semana nós trabalhamos um tema muito importante.
Trabalhamos vários assuntos, por exemplo, dependência emocional, trabalhamos relacionamentos tóxicos, é, depressão, ansiedade, como hoje, né? E inúmeros. Inclusive, nós trabalhamos também os traços de personalidade, nós acabamos de finalizar, inclusive, né? Então, são muitos tópicos maravilhosos. Os integrantes do nosso grupo, que já estão há um tempo aqui com a gente, sentiram na pele o resultado e a transformação na vida. E a gente tem muito orgulho disso, né, Cris? É uma alegria para a gente isso. Então, se vocês quiserem participar desse grupo, nós cobramos um valor simbólico. Por que que a gente cobra esse valor simbólico? Muito simbólico mesmo, que é de R$ 39,90. Quer dizer, dá menos que R$ 10 por sessão. Uma sessão rica como essa, né? Que no caso, por exemplo, essa sessão da EFT, da cura da crianças, cada sessão seria R$ 200. Só para vocês terem uma ideia, como é simbólico, né? E a gente faz isso justamente para ajudar vocês, para ser bem acessível e vocês conseguirem fazer. E por que a gente cobra esse valor simbólico? Porque, infelizmente, quando é de graça, as pessoas não valorizam, né? A pessoa fala, é de graça mesmo, outro dia eu assisto. Essa pessoa fez uma contribuição, ela vai acabar participando. Então, é somente por isso. Mas o nosso objetivo aqui no grupo é sempre ajudar mesmo. Ajudar vocês. A gente não depende disso. Eu e a Cris temos uma agenda lotadíssima de clientes que a gente atende particular, né? Temos outros projetos, mas a nossa ideia aqui nesse grupo, quem está aqui há mais tempo sabe que é mesmo, de ajudar vocês, tá bom? Quem quiser participar, pode falar comigo ou com a Cris. Aí a gente coloca vocês no grupo Equilíbrio, tá bom? E foi um prazer muito grande. Uma vez no mês a gente abre ao público, para as pessoas conhecerem, né? A gente abre gratuitamente para o pessoal conhecer. Nesse grupo fechado, a gente tem as palestras, a gente tem as terapias que vocês viram hoje, e a gente deixa todas as semanas gravado também, e fica disponível para o pessoal do grupo. Então, eles têm muitos temas ali para eles fazerem uso assim quando quiserem. Podem assistir novamente, fazer os exercícios novamente, quantas vezes for necessário. E isso tem sido de grande valor para eles também, tá bom? Então é isso. Quer falar alguma coisa, Cris? Ah, é isso mesmo, Lu, você explicou. Uhum, Salientar que o Grupo Equilíbrio ele está sendo de muita ajuda, porque é um tratamento emocional completo. A gente uhum, está há mais de um ano já, né, Lu, com é, o grupo, e quem está com a gente desde o início viu a transformação na vida, né, que é um tratamento emocional. E hoje a gente sabe, né, que às vezes um tratamento emocional não é barato, né, de fazer toda semana. Então, o grupo, como a Lu falou, é para isso, né? Para ajudar mesmo e façam uso, sabe? Se vocês puderem, entrem, porque é transformador mesmo na vida. Essa terapia, a EFT, junto com a cura da criança que a gente aplica aqui, transforma mesmo. É um tratamento emocional completo. isso mesmo. E lá no grupo, no nosso canal do YouTube, que a Cris colocou aqui para vocês, que é Grupo Terapêutico Equilíbrio, vocês vão ter o link também do grupo Equilíbrio. Aí vocês podem acessar por lá também, se não conseguir o telefone meu e da Cris, tá bom? Então, gente, boa noite para vocês. Muito obrigada, viu, por ter vindo. Amamos ter vocês aqui. Os do grupo são amados toda semana e vocês que estão aqui pela primeira vez são amadíssimos hoje e voltem sempre, tá bom? Foi um prazer. Obrigado, obrigado. Foi muito bom, espetacular, viu? Gostei. Obrigada. Agradeço. Obrigada, Cláudio. Boa noite para vocês, viu? Boa Boa noite, noite. gente. Tchau, João.